O manejo de plantas daninhas na entre-safra é considerado o mais importante na produção da soja. Isso porque nesse período existe um número maior de ferramentas que podem ser utilizadas. Nós vamos saber quais são acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. Produtores de Mato Grosso estão apenas aguardando as chuvas para dar início à safra 2020-21. E nesse período agora é o período da dessecação, quer dizer, é um processo para eliminar toda a cobertura verde ou erva daninha da área para lançar a semente da cultura principal, que é a soja. Quem vai nos falar melhor sobre esse processo da dessecação é o Dr. Sidney Cavalieri, pesquisador da Embrapa Agrosilvo e Pastoril. Então, Silvio, esse processo ele consiste de que forma? Quantos dias antes da semeadura seria o ideal fazer a dessecação? Bom, Pacheco, é um prazer conversar com você e é um prazer também estar falando aí para os telespectadores. Bom, o período de dessecação, o intervalo entre a aplicação e a semeadura depende muito da cobertura vegetal, né, presente na área. Sim. O primeiro processo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é diagnosticar bem a área em termos de espécies de plantas daninhas ou até plantas forrageiras em termos de... Quando a gente pensa em sistema de integração lavoura-pecuária. No caso dessa área em que nós temos basicamente a presença de Braquiária rusiziensis, a Braquiária rusiziensis é uma espécie bastante suscetível ao glifosato, né? Que é o principal herbicida utilizado na dessecação. Então, assim, nessa situação que nós temos aqui, na área, a gente tem uma cobertura vegetal em termos de 30% mais ou menos. Então a gente poderia estar fazendo uma dessecação aí com cerca de 7 dias antes da semeadura, às vezes lançando mão também de um herbicida residual para ajudar no controle da sementeira após a semeadura da soja. Aquela imagem que normalmente se via, o produtor dessecou e logo em seguida ele já vem semeando em cima da braquiária verde. Não é uma imagem muito recomendada, uma ação muito recomendada. Isso acontece, no passado acontecia mais do que hoje, né? Em algumas situações isso acontece ainda e depende muito da pressa do produtor. Não é uma situação recomendada, a situação recomendada é semear no limpo, com plantas totalmente mortas, secas, né? Agora, Sidney, é importante também o produtor não fazer aplicação com a planta estressada, né? A planta daninha com estresse hídrico, fazer essa aplicação não é o recomendado. Qual seria o recomendado? Então, Pacheco, esse ano foi uma situação bem crítica, porque a chuva demorou para aparecer e muitas vezes o produtor tem muita pressa para semear e ele, como a dessecação normalmente ela acontece antes da semeadura, às vezes aquela cobertura vegetal, principalmente de gramíneas, vamos citar exemplo, o capim amargoso, se presente na área, ele não tem área foliar suficiente ou a planta está estressada e não permite a absorção dos herbicidas. Então aquele tratamento que funcionaria muito bem, controlaria muito bem, passa a não ter a eficácia esperada, o produtor acaba perdendo dinheiro e tendo que fazer reaplicações depois, e com certeza se capim amargoso, no caso, ele vai aquela toceira que esperava-se que fosse controlada, ela vai deixar para ser controlada dentro da cultura. Ok, Sidney, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Pacheco, agradeço a vossa atenção e é um prazer colaborar com os produtores de Mato Grosso. Um abraço. Ok. Acabei de conversar com o Dr. Sidney Cavalieri, pesquisador da Embrapa Algodão, que está lotado na Embrapa Agrosilvo e Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.